Bom dia, gente. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, como o pastor Adriano falou, hoje eu trabalho na área de inglês. E engraçado porque eu fui para um seminário, né, com o objetivo de me tornar pastor. Mas quando eu retornei para o Brasil, as portas do ministério pastoral nunca, na verdade, se abriram, apesar do meu coração, né, pelas pessoas, o que eu ainda tenho, mas as portas para o ministério pastoral nunca se abriram e surpreendentemente, de uma maneira muito especial, o Senhor abriu as portas no ensino de inglês, o que eu jamais imaginei que um dia eu ia ministrar, e tem sido uma grande bênção, porque eu sou um evangelista convicto, eu não me acanho, eu me arrisco muitas vezes, né, no campo de trabalho, porque a gente precisa levar o evangelho fora das portas da igreja também. Amém? E o desafio que o pastor Adriano me trouxe aqui é para a gente falar sobre educação e evangelismo. Sempre amei educação e é um prazer, né, juntar as duas coisas juntos. E a gente, pensando aqui, como falar, né? Pode colocar o primeiro slide já? Espero que os irmãos consigam ver. O que eu vou chamar hoje do modelo de educação que eu quero passar para os irmãos, eu vou chamar de educação pioneira. Então, qual que é o nosso objetivo? Nós tenho conversado com o irmão Adriano, eu creio que ele também conversou com os irmãos. Nós temos 3 frentes possíveis, né, com a igreja de Taguatinga. Uma é reabrir a escola de inglês, que já tem sido uma bênção aqui para a comunidade. Nós temos também o desafio de alcançar os refugiados com aulas de português, é uma possibilidade. E quem sabe, meus irmãos, daqui a algum tempo, a gente possa abrir uma escola de educação primária e secundária cristã. E eu vou compartilhar algumas histórias, alguns testemunhos, né, porque eu tenho aprendido que educação pensando de uma maneira missionária, é uma maneira maravilhosa de alcançar a comunidade, meus irmãos, porque é o presente que você vai dar para a comunidade de maneira cristã, você vai mostrar quem nós somos como igreja, enfim, e vão ter oportunidades da gente interagir e compartilhar o Evangelho. Então, antes de eu começar, como a gente está num ambiente de escola dominical, vamos lá, vamos colocar caneta e papel para funcionar, tudo bem? Quero pedir que os irmãos tomem nota desse slide. É um slide muito importante mesmo. Porque o desafio hoje não é que a educação seja somente um projeto de um grupo de pessoas aqui da igreja de Taguatinga, mas é um projeto de todos nós, porque a educação tem que começar dentro do nosso próprio lar, amém? Então vamos lá, anotando, tá? Sou professor aqui agora, beleza? Então, anotem a educação pioneira, e tem 3 pontos que a gente vai trabalhar: abrindo caminhos, permanecer na palavra e aprofundar nas coisas certas. Tudo bem? E você que está em casa também, por favor, tome nota. Lógico que vocês vão depois ter a oportunidade de ver o vídeo e tal. E tem aqui 3 versículos. São os versículos chaves, centrais do nosso projeto. E eu quero dar aqui uma promessa para os irmãos. Vocês vão sair daqui abastecidos para o ministério educacional na sua casa, na formação, discipulado dos seus filhos, da sua família, em primeiro lugar. E quem sabe esses projetos que a gente tem, o projeto de ensino de inglês, ensino de português, escola primária e secundária, vai ser um transbordar desse projeto nosso, nas nossas próprias casas. Então anotem, por favor, educação pioneira, abrir caminhos, permanecer na palavra, aprofundar nas coisas certas e essas referências bíblicas. Êxodos 20, de 1 a 17, Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Filipenses 4, de 8 a 9. E antes de eu continuar, quero compartilhar
o que eu tenho orado pelos irmãos. E se os irmãos concordarem, por favor, digam amém. Que as palavras de hoje sejam as próprias palavras de Deus e não dos homens. Amém? Que tenhamos uma vida saudável e próspera, ainda que com sofrimentos. Amém? Que entendamos o que é ter uma vida transformada como pai, como casal e como família. Amém? E que a palavra e o Espírito sejam regentes do processo educacional de todos nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Nós entregamos esses pedidos e acompanharemos, ó Deus, como o Senhor vai responder. Nós oramos isso no nome do Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro do Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. De onde que vem esse nome Educação Pioneiro? Primeiro, o nome pioneiro vem da palavra peão, certo? Não necessariamente do peão de boiadeiro e nem do peão do xadrez. A palavra peão vem da área militar, que era aquele soldado que abria o caminho, né, para os outros soldados. E nós temos o desafio hoje, nós veremos na palavra como o Senhor vai nos usar para abrir o caminho para que Ele venha para os nossos lares. A palavra abrir caminho, ela vem também do ministério profético de João Batista. Os irmãos devem se lembrar que quando o anjo profetizou para Zacarias, ou quando até mesmo João Batista se apresentou para Israel, o que ele disse? Estou aqui para preparar as veredas, para preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele foi como se fosse um soldado, abrindo o caminho para o Senhor Jesus. E vocês se lembram da mensagem de João Batista? Quando ele chegou, estava lá, já batizando algumas pessoas, e ele convidando os líderes religiosos. O que João Batista disse? Alguém se lembra? Pode gritar. Fala de novo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E como o irmão Adriano falou, nós fazemos parte de uma organização educacional, nosso foco é trabalhar com educação transformadora. E o primeiro passo, meus irmãos, é o arrependei-vos, para nós sermos transformados. Eu gostei muito, fiquei até um pouco emocionado, confesso, quando a gente cantou o primeiro cântico, e para a cruz eu vou. A gente não vai pelo nosso próprio mérito, a gente vai pelo mérito de Cristo, mas o caminho é o arrependimento, meus irmãos? Arrependei-vos. E é nesse caminho que a gente abre o caminho para o Senhor. Amém? Então, esses 3 versículos, meus irmãos, essas 3 passagens, elas devem fazer parte da vida dos irmãos, de uma maneira simples. Pode passar o próximo slide, amigão, por favor. O que os irmãos estão vendo ali é um pedaço de papel e uma fita. Simples, 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 simples. É onde eu quero que os irmãos coloquem os versículos que a gente está estudando hoje. Vocês vão colocar no lugar onde for visível para vocês. Pode pôr na geladeira, pode pôr no espelho do banheiro, pode pôr na porta de saída, na porta de entrada, no armário do seu filho. Porque é assim que a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A gente vai estudar isso hoje, aqui do nosso estudo. Então vamos lá, o próximo slide, amigão, por favor. Vamos falar sobre pioneirismo. Como é que, de onde, na verdade, eu tirei esse termo pioneirismo? A gente vai estudar alguns exemplos da história dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, meus irmãos, não é a minha nação dos meus sonhos, tá ok? A gente vê muitas coisas boas e ruins hoje nos Estados Unidos, mas tem algumas lições da história desse país que a gente pode aprender. Historicamente, as famílias que chegaram nos Estados Unidos foram chamadas de pioneiros ou peregrinos. E tem uma razão por isso. Porque eles chegaram, assumiram o risco de sair das suas terras, da Inglaterra, da Holanda e de outros países, por causa de uma certa perseguição religiosa, ou de uma confusão, ou de turbulência religiosa,
e eles viram que essa terra nova, chamada América, estava se abrindo. E essas famílias, crentes, protestantes, de diversas denominações, menonitas, batistas, anglicanas, enfim, puritanos, e chamados até de separatistas, eles vieram com o propósito de viver a fé de uma vez por todas entregue aos santos. Eles queriam criar os filhos deles e experimentar as bênçãos de Deus, sem ninguém ditando para eles que religião que eles tinham que ser. Então, esses foram os pioneiros que chegaram na América, e um dos sermões que vai ser um grande exemplo para nós de como deve ser a nossa educação, foi um sermão pregado ainda no barco de uma dessas famílias. O pregador chamava John Winthrop, e o sermão se chamou Cidade sobre o Monte. Obviamente, ele estava ali baseando o sermão no Sermão do Monte, né, do Senhor Jesus. E a mensagem clara é a seguinte, desse sermão: nós, como imigrantes nessa nova terra, somos vistos pelos outros. Nós devemos ser luz em uma cidade sobre o monte. A gente é visto pelos outros. A gente deve ser o exemplo para a glória de Deus. É interessante esse primeiro paradigma. Educação, ela não é como aqui no Brasil a gente vê muito, que você tem que ter o seu diploma para você ganhar no mercado, para você vencer no mercado de trabalho, ganhar o seu dinheiro e boa. O que nós vemos até hoje em muitos centros educacionais, particularmente americanos, por causa da herança e tradição desses pioneiros, é que a educação ela é primordialmente, obviamente, para você usar sua vocação, mas é para o bem da comunidade, para você ser uma luz, para você ser uma cidade sobre os montes. Continuando ainda essa herança, os irmãos devem conhecer a história das ações de graças do Thanksgiving nos Estados Unidos. Um dia esses barcos chegando, muitas pessoas já muito doentes chegando por causa, enfim, das questões sanitárias, chegaram ainda muitos no tempo de inverno, muitas pessoas morreram, muitos vieram realmente assumindo riscos para a América, sem saber ainda nem como plantar, né? Nem saber nem como cuidar da lavoura. Então, muitos morreram, e durante o ano seguinte, eles, em associação com os índios, os indígenas, aprenderam a cuidar da terra, fizeram uma ótima lavoura e ofereceram graças a Deus, porque já o próximo inverno ia chegar e já não iam passar tanta dificuldade assim. E deram graças a Deus, deram graças a Deus. E essa história se perdurou durante a história dos Estados Unidos. Tem um livro que eu ganhei recentemente que fala sobre Estados Unidos e o Evangelho, de um historiador fazendo uma análise bem transparente das falhas dos presidentes, mas quando a gente olha, praticamente todos os discursos dos presidentes tinham algum versículo bíblico. Quer dizer, existia um temor ali inerente daquela nação. Então, novamente, eu não estou aqui rotulando os Estados Unidos como nação ideal, mas estou aqui trazendo a nossa visão para a história. Porque aqueles irmãos nossos, ok, que assumiram o risco de viajar de barco da Europa para a América, eles deixaram uma lição para nós, uma lição pioneira. Ou seja, eles assumiram o risco de viajar para recomeçar, começar algo novo, em prol, enfim, das suas próprias famílias. E com isso eles abriram caminho. E vocês imaginam que o Evangelho regrava os negócios deles. Existia um senso de honestidade. Obviamente existiam os desonestos, como existe em qualquer lugar, mas era uma característica inerente do início desse povo. Próximo slide, amigão, por favor. E onde que a gente começa a ver a voz de Deus
falando para nós sobre essa educação pioneira. Onde que a gente começa a abrir caminhos, onde que a gente começa a trazer o Senhor para o centro das nossas casas. E essa educação vai deixar uma herança lindíssima para as próximas gerações. Êxodos, capítulo 20, versículo 4, é o texto dos 10 mandamentos. E diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª geração, e 4ª geração daqueles que me desprezam. E vem um texto que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena colocar Deus no centro. A gente pode não ver os resultados do que vai acontecer nas próximas gerações, mas é o nosso dever colocar Deus no centro e a gente não deve deixar nada interferir na centralidade de Deus nas nossas vidas. Nada pode interferir. E a gente vai deixar uma herança, e essa herança vai ser lembrada, vai ser uma herança pioneira. Amém? Próximo texto, por favor, amigão, próximo slide. E um exemplo de como o Senhor executa isso está aqui no texto de 2 Samuel. O rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, ele estava sendo muito abençoado por Deus, ele estava sendo muitíssimo vitorioso, e ele percebeu que o Senhor tinha dado para ele um palácio. E Davi falou assim para o profeta Natã: olha, eu me sinto mal porque eu tenho um palácio, mas a arca do Senhor não tenho nem casa para morar. Mas o Senhor intervém. E ele dá uma promessa para o rei Davi. E essa promessa mostra como que essa centralidade na vida de Davi vai garantir que o Senhor não vai tirar o amor dele das próximas gerações. Vamos ler 2 Samuel 7, versículo 12. Quando a sua vida chegar ao fim, você vai descansar com seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Olha que bênção. E eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens e com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, porque como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Deus justo. Deus não é um papaizão, de coraçãozão, assim, né? Aquele amigão. Ele promete, ele vai ser pai, ele vai cuidar das próximas gerações, mas com justiça. Mas ele não vai apartar o seu amor das suas gerações. Não é porque você vai ser fiel hoje que a sua descendência vai ser super próspera. Mas Deus, ele vai continuar cuidando como pai. Esse é herança de Deus. E não é herança que a gente quer. Que Deus continue sendo o pai das próximas gerações. Meus irmãos. Continuando. Próximo slide, amigão, por favor. O próximo tópico, o próximo pilar dessa educação pioneira é o permanecer na palavra. Vamos ler alguns textos, meus irmãos, de como isso aparece no nas Escrituras. O primeiro está em 3 João. Talvez seja meio difícil de achar, mas é um versículo curto. Então, o apóstolo João, já no seu fim de vida, ele tem
um momento de celebração, e ele diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Pensemos o seguinte, agora a gente vai precisar concentrar bastante no que uma educação dentro de casa e fora de casa deve acontecer. E eu já vou compartilhar alguns testemunhos sobre isso. Porque parece loucura nos dias de hoje que nós tenhamos uma escola onde se abre a Bíblia, uma escola onde nós oremos, uma escola onde os professores dão as mãos em oração e se assentam para estudar a palavra, onde até os professores homens se juntam para afiar ferro com ferro. Então, novamente, o apóstolo João diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio, esse é o nosso desafio. Se algum de nós um dia estivermos como professores, esse é o nosso desafio, essa é a nossa maior alegria, esse tem que ser a nossa visão de longo prazo. Não importa o contexto onde você ensine, o nosso aluno, o nosso filho, nos dará maior alegria, não é simplesmente ganhando um super diploma, mas é andando na verdade. Andando na verdade. Vamos olhar um outro versículo rapidamente, está em João, capítulo 14, 21. Eu quero que os irmãos percebam um padrão se repetindo nesses textos, do Senhor Deus Pai, vindo ao encontro daqueles que colocam os seus mandamentos no centro da sua vida. Aqui está o Senhor Jesus, e ele diz assim, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É a palavra que está falando hoje sobre esse paradigma, esse padrão. Não esse é o nosso sonho, não seria essa a nossa alegria? Essa é a nossa alegria, de ver o Senhor mesmo se revelando aos nossos alunos, aos nossos filhos. Próximo slide, amigão, por favor. Eu coloquei aqui, de maneira simples, uma visão de longo prazo. Quando você pensa como pai, quando você pensa como professor, como educador, quando você se prepara para uma aula, quando você se prepara para um momento devocional, ou para uma série, ou até mesmo para o seu papel como educador e pai, qual é o seu paradigma? Qual é o seu parâmetro? Eu coloquei ali para os irmãos algo que, começando na infância, desde pequeno a gente já pode orar com nossos filhos, a gente já pode ter rotinas bíblicas simples, eles podem já participar como crianças, já vendo, o seu visual já sendo impactado pelo convívio bíblico, pelo estudo bíblico. E é importantíssimo, meus irmãos, que tenham os pais juntos. Isso é um lar equilibrado. Amém? Papai e mamãe juntos. Na adolescência, a gente já pode começar a ver, né? Porque isso se acumula, certo? Ali não são etapas que se eliminam, são etapas que se acumulam. Na adolescência, a gente ora para que nossos jovens já tenham possibilidade de discernir o certo do errado, já tenham percepções bíblicas. E a gente continua acompanhando eles, não abandona eles. Eles ainda não têm essa possibilidade de andar sozinhos. Na fase adulta, a partir dos 20, obviamente já começa uma caminhada de fé, uma consolidação de valores, exercício dos dons, uma vida produtiva e uma independência moral, bíblica, certo? Não é uma independência moral aleatória, mas ele vai pegar a palavra e vai testar os próprios valores. Ainda nesse mundo, ok? Não é dentro da igreja, tá bom, meus irmãos? Porque a vocação que o Senhor dá para cada um de nós é diversa.
E, no futuro, já num momento de maturidade, já dependendo da obra do Senhor na vida dessa pessoa, ele mesmo já vai abraçar, tomar posse desse pioneirismo. Eu abrir caminhos, permanecer na palavra e se aprofundar nas coisas certas. Essa é a nossa oração para os nossos alunos, para os nossos filhos. Amém? Próximo slide, amigão. Queria compartilhar rapidamente o testemunho. Eu recentemente fui chamado para trabalhar numa escola cristã, perto da minha casa. É uma escola que existe há 60 anos. Ela chama PACA, a sigla é Pan American Christian Academy. E é um ambiente que eu tenho estudado, mesmo à distância, porque a igreja que eu congrego é bastante junto, né? Foi praticamente responsável pela fundação dessa escola. E o que eu vejo nessa escola é algo que eu, confesso, me surpreendi. Os alunos estudam a Bíblia como matéria. Eles têm uma matéria chamada Bíblia, onde eles têm que estudar teologia, profetas menores, e, enfim, por aí vai. Todas as manhãs, às 8, os alunos têm que estar participando de um devocional. E não pensem que é assim, eles têm que estar lá acorrentados, ok? Obviamente, adolescente, né, está com aquela cara inchada de 6 da manhã, mas, enfim, é uma oportunidade que a escola dá para que esses alunos recebam a palavra. E como eu falei, existem os devocionais que os professores participam 3 vezes por semana, e, enfim, os professores homens também se reúnem uma vez por semana. E imaginem que é uma extensão da igreja, porque as pessoas não se encontram somente no domingo, mas se encontram durante a semana. Então, existe realmente aquele ferro afiando ferro, um encorajando o outro, dependendo do outro, intercedendo pelo outro, participando da vida de um do outro mais intensivamente. E eu conversando com o meu pastor Bill, dessa igreja, que foi membro do conselho dessa escola, falei, pastor Bill, o que você pode me dizer sobre essa escola? Ele falou assim, olha, é o maior presente que a gente como igreja pode dar para a comunidade. Certo? E, como eu disse, é um processo que começa agora, na infância, passa para a adolescência, fase adulta. E a gente espera, próximo slide, amigão, que nossos filhos, nossos alunos, eles possam ir para o campo missionário. Não tem maior alegria do que essa, meus irmãos, que nossos filhos continuem na palavra, eles entendam quais são os dons deles e desbravem o mundo. Podem ser na comunidade carente aqui de Taguatinga, pode ser no Uzbequistão, onde for. Eles vão levar o evangelho consigo, sendo qualquer tipo de missionário, na verdade, não somente como educador, mas esse tem que ser o nosso paradigma. Amém? Próximo slide, amigão, por favor. E aqui está um versículo central. Esse, eu insisto que os irmãos coloquem na parede, porque é um versículo central das Escrituras. Deuteronômio 6, 4 a 9. E o versículo diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e os seus portões. Quantas vezes eu já fui pego de surpresa lendo versículos na parede da minha casa, meus irmãos? Estava desencorajado e, às vezes confuso sobre o propósito de Deus, mas tinha um salmo lá que me redirecionou a vida. Enfim, é um instrumento de memorização das Escrituras. Você coloca na porta do seu filho, toda noite você lê. Ou você sai da sua casa, você vai ser exposto lá, amar a Deus sobre todas as coisas.
Você coloca os mandamentos. Não precisa de esforço para isso. Você não precisa ser chique. Escreve no papel, escreve num post-it. Coloca no lugar onde você vai estar sempre vendo. Pode ser ali no painel do carro, pode ser aonde for, na capa da sua agenda. Amém? Algo simples. E é uma beleza você poder compartilhar, olhar em volta e compartilhar com seus filhos. Olha, essa é a criação que o Senhor fez. E o mesmo Criador que fez e sustenta tudo isso, cada folha, cada borboleta, cada micróbio, é o que morreu na cruz, o Senhor Jesus. Mistério, né? Mas esse é o exercício mental que eu creio que o Senhor tem para nós. Isso faz parte do nosso desafio pioneiro. Próximo slide, amigão, por favor. E o nosso último pilar, em Filipenses, versículo que os irmãos conhecem, e nós temos o desafio de, então, nessa educação, na qual a gente abre caminhos, na qual a gente permanece na palavra, na qual a gente quer usar as nossas vocações para abençoar as comunidades, para ser uma cidade sobre o monte. Nós temos aqui Filipenses, uma maneira, como o apóstolo Paulo deixou para nós, de, enfim, uma referência para aquilo que a gente traria numa sala de aula, ou no nosso convívio do lar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E olha o padrão de novo. E o Deus de paz estará com vocês. Deus de paz estará conosco. O Pai se revelará a nós. E o Pai continuará por 1000 gerações daqueles que o amam. Amém? Próximo slide, amigão, por favor. E aqui eu queria deixar um exercício. A gente tem mais quanto tempo, Adriano, por favor? Tranquilo? Um exercício rápido, tá? Vamos tentar fazer isso em 2 minutos. Os irmãos que estão em casa podem fazer também. Vamos ver aqui. Eu não quero que a gente se movimente muito, porque tem o isolamento social, mas vamos tentar dividir aqui o auditório em 7 áreas, tá joia? Então, vocês vão participar hoje e eu vou fazer o possível para ouvir o que os irmãos têm para dizer. Quando nós pensamos esse modelo de educação, quando nós pensamos em nos aprofundar em coisas certas, a gente tem que estar preparado com respostas para o que as pessoas podem dizer, podem perguntar. Só que o mundo, ele perverte as coisas, né? Tira o padrão bíblico. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui em conjunto e completassem esses verbos. O que é educar? Quero que os irmãos pensem nisso. O que é gerar filhos? O que é casar? O que é ser pai? Pai no sentido masculino da palavra, tudo bem? Não estou sendo machista não, por favor. Tá? Eu acho que a nossa sociedade hoje coloca muito peso nas mães, nas esposas. Infelizmente, existe uma falta da liderança do pai. E a palavra de Deus é muito clara que existe um papel do pai que é central, que muitas vezes a gente não consegue discernir isso na palavra de Deus por causa da nossa língua portuguesa, que aparece a palavra pai, a gente sabe que pai em português muitas vezes é o pai e a mãe, mas aqui a gente tem que falar do macho, do mano, beleza? Então, o que é educar, o que é gerar filhos, o que é casar, o que é ser pai, o que é orar, tá joia? O que é temer e o que é amar. Então, vamos lá. Então, vou dividir meio que aleatório, tá? Vamos dizer que esse grupinho daí, do nosso irmão aí com a camisa do Flamengo, tá bom? E os colegas atrás vão estudar sobre o que é educar, tá bom?
do Flamengo até o casal ali com camisa vermelha de Camilo Apolo, tá? O que é educar? Logo atrás, vocês vão discutir o que é gerar filhos, tá? Pensando biblicamente, tá bom? Do pastor Adriano aqui, até os irmãos ali de camisa amarela e jaqueta, uma rosa ali, sobre o que é casar, biblicamente falando. Logo ali atrás, o que é ser pai, tá bom? Aqui, nesse canto, vai ser o que é orar. E vamos dizer assim, os irmãos, os 4 ali, até o jovem ali com máscara, vai ser o que é temer, e o restinho do pessoal, o que é amar. Tá joia? Então, 3 minutos, pode ser? Pode rascunhar entre vocês, conversar. O que é cada uma dessas coisas? Não necessariamente, tá? Vocês podem rascunhar entre vocês mesmos, e aí vocês usem a voz para interagir, para não ter nenhum tipo de violação aí do distanciamento. Eu sei que é um desafio, vamos abraçar dessa maneira a ideia, tá bom? E não dissociar totalmente também do que seria a educação que a gente tem que dar para a criança, toda a parte pedagógica, né? Encaminhar a criança para a escola e tudo mais. Então, tem o ensinamento cristão, que desde cedo a gente encaminha a criança aqui no ensinamento da igreja, a parte moral e tudo mais, e também a parte pedagógica escolar. Amém. Né? Amém, 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 amém. Excelente versículo. Esse versículo tem sido estudado e ele não só inclui também a questão moral, como a questão vocacional. Esse versículo, Provérbios 22, é essencial que nós como pais, nós como educadores, observemos que tipo de filho a gente tem. Que tipo de vocação o senhor está desenhando na vida dessa criança? Porque muitos têm um cérebro diferente, não é verdade? Próximo grupo, vamos lá. Gerar filhos. O que é gerar filhos? Bom dia. Bom dia. Nós lemos aqui o Salmo 127, Amém. Que o versículo 3 fala: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, o nosso grupo estudou que é uma dádiva do Senhor a gente poder ter filhos, né? Amém. E a gente encontra forças, às vezes, que a gente nem... No educar o filho, como a irmã lhe falou, o versículozinho, ensinando, decorar, e às vezes a gente está passando uma situação tão difícil, né? Essa pandemia veio aí, eu tenho 2 adolescentes, e como eles nos ensinam nesse momento, né? Na hora do fraquejar, da fé, mãe, mas e aquele versículo? E isso? Então, assim, é uma dádiva. E a Amém. gente aprende muito com eles, e eles propagam aquilo que eles aprendem quando crianças. Amém, amém, amém. Quero afirmar o que a irmã disse. Tem um salmo que fala exatamente o que a irmã disse. Salmo 8 diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Vou até chorar aqui. Firmaste o teu nome como fortaleza. Isso é graça, meus irmãos, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quem de nós é suficiente para compreender essa graça dos irmãos? Do Senhor, que tira fortaleza do lábio das crianças. É uma bênção. Os filhos são bênçãos do Senhor. Amém. Obrigado, viu? Amém. Vamos lá, próximo grupo. Casar aqui. Fala aí, Dani. Fácil. Irmãos, a gente comentou ali rapidamente sobre o desafio o quanto é desafiador essa parceria. E a gente falando no contexto de educação cristã, se a gente não estiver junto, se a gente não estiver unido pela palavra, pelo temor do Senhor, um vai para um lado, um vai para o outro, sem a parceria. Então, a gente pensou muito nos desafios dessa vida conjugal e nesse contexto da educação cristã. Se a gente não se fortalecer e caminhar na mesma direção, vai ser muito difícil, porque naturalmente já é desafiador, né? As nossas diferenças,
Um pensa de um jeito, um pensa de Amém. outro. E eu pensei nesse sentido Amém. do desafio da vida conjugal para essa educação cristã. Amém. Amém. Uhul. É um desafio. Nosso pensamento aqui está construindo, meus irmãos, pensamento é só um início do nosso processo educacional. Em Malaquias 2,15, ouçam o que diz a palavra do Senhor. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Malaquias 2,15, meus irmãos. Amém. Obrigado, irmão Adriano. Próximo, grupo lá de trás, ser pai. O que os irmãos chegaram à conclusão? Ser pai é ser exemplo, é ser também como espelho. E não adianta só ensinar e não dar um bom exemplo. Amém. Amém. Excelente. Excelente. Gostaria de complementar com um versículo que ainda está em Malaquias, é o último versículo do Velho Testamento. Olha o que dizem. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, que depois veio a ser João Batista. Antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, como a irmã disse, ser pai é ser exemplo e assumir a mensagem de João Batista, que é arrependei-vos. Não adianta a gente buscar reconciliação com nossos filhos, como diz aqui a palavra, se não tiver um arrependimento nosso, tirar a trave do nosso olho, antes de querer tirar o cisco dos nossos filhos, muitas vezes. Amém? Legal. Próximo, grupo aqui, orar. O que vocês chegaram à conclusão? Bom dia, amada igreja. Orar é falar com Deus, é ter comunhão com Deus, é colocar as nossas petições, né, as nossas gratidões. Amém. Né? E no versículo 121 fala, eleva os olhos para o monte, onde virá meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém. Então, orar é temer e falar com Deus, né, o tempo todo o tempo, né? Amém. Então nós precisamos realmente glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor através das nossas orações, das nossas petições, né? Amém. E é dessa maneira que nós devemos orar a Deus todos os dias. Amém. 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 Outra cheia de educador aqui, pastor Adriano. Legal. O próximo grupo aqui é temer. O que vocês chegaram à conclusão sobre o temer? Espera aí que o microfone está chegando aí. Temer. Nós podemos ter dois sentidos, né? Temer no sentido de ter medo de uma punição, e o ter medo no sentido de respeito. Provérbios 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E uma pesquisa rápida aqui, quem não tem o temor do Senhor não respeita seus mandamentos e segue por outros caminhos que levam à ruína. Não obedecer a Deus é insensato, porque somente Deus sabe o que é melhor para nós. Amém. Então, a irmã aqui no nosso grupo, complementando, disse que temer a Deus é reconhecer a soberania de Deus. Amém. É saber que Ele é santo e obedecer todos os princípios. Amém. Né? Amém. E, para terminar, Salmo 19, 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Amém, amém. Com o temor do Senhor, nossos alunos, nossos filhos, eles têm o próprio Senhor como professor, amém? Né? Joia. E por último, o grupo lá, o que os irmãos diriam sobre o que é amar? Primeiro Coríntios 13, versículo 1 diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Nosso grupo, nós usamos outros verbos, né, para identificar essa palavra tão conhecida, né, mas pouco expressada nos dias de hoje. Amar é doar-se, amar é cativar, amém. É estar junto, renunciar,
sacrificar, dedicar-se e cuidar do próximo. Show! Uhul! Muitíssimo obrigado. Último slide, amigão. Mais um. Eles que passam lá? Só mais um slide. Então, esse é o nosso paradigma, meus irmãos, ok? Muito obrigado, vocês foram excelentes, tá? Então, esses exercícios foram apenas o início dessa jornada, para que a gente pense como que a igreja aqui, primeira presbiteriana de Taguatinga, pode ser uma bênção, pode abrir os braços, pode receber a comunidade, mas sem medo de ser quem nós somos, né? Uma comunidade centrada no Evangelho, né? Então, aqui estão os 3 pilares que a gente estudou, e o último slide são os pedidos de oração. Então, olha só, eu tenho conversado com o irmão Adriano, por causa da pandemia e diversos outros fatores, eu e minha esposa temos orado, né, fielmente, jejuado, feito vigília, 1000 coisas. A gente sente que esse trabalho que os irmãos têm aqui é uma porta para o Evangelho, é perfeita. Eu não vejo nenhum problema a gente abrir as portas da igreja para o ensino de inglês, para o ensino de português, para o ensino regular, mas o desafio que o Senhor Jesus nos traz é, primeiro, ser pais, né, cuidar da nossa família, mas também orar por trabalhadores. Quem sabe o Senhor não tem essa missão para você. Ore sobre isso, ore por você, ore por esses projetos. Juntem-se em oração, como o irmão querido ali, hoje de manhã, veio trazer os pedidos de oração sobre avivamento. E quem sabe o Senhor não trará mais pessoas com coração missionário, pessoas já com um desejo, um fogo educacional, para que a gente possa trazer educação pioneira para os nossos dias. Amém? Que o Senhor os abençoe. Obrigado.